Oi, galera, aqui é a Raíssa de Um Livro Só e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre A Passagem do Justin Cronin. A Passagem é uma publicação de 2010 da editora Arqueiro e é o primeiro volume de uma trilogia que mistura elementos de ficção científica, suspense e terror. Esse livro começa com um experimento científico em que as cobaias humanas utilizadas são infectadas com um vírus que dá a elas super força, capacidade de regeneração e sensibilidade à luz. Toda a forma como esse experimento é conduzido desde o início, ela é absolutamente questionável. Então a gente percebe ao longo do livro que é uma coisa ali que talvez não seja aí de conhecimento da população geral dos Estados Unidos. Ele acontece num complexo super isolado, de alta segurança. Essas cobaias humanas que são utilizadas são presos no corredor da morte, ou seja, é fácil desaparecer com eles, são pessoas que ninguém vai dar falta, por assim dizer, e os próprios funcionários desse complexo, os médicos, os enfermeiros, os seguranças, são pessoas que meio que vivem ali à margem da sociedade ou que não têm quase vínculos nenhum fora desse complexo, ou seja, caso elas sumam, também ninguém vai dar falta. Quem já leu algum livro ou assistiu algum filme que começa mais ou menos dessa forma, já sabe o que acontece, né? Alguma coisa dá errado, esse vírus acaba se espalhando e a população dos Estados Unidos, ou talvez a humanidade, a gente ainda não sabe, é extinta da noite pro dia. Enquanto isso, um agente do FBI tenta proteger uma garotinha de 6 anos chamada Amy. Ela é a única criança que foi utilizada nesse experimento, que é bem cruel, inclusive. Esse livro, de certa forma, ele vai ser a jornada da Amy e ela parece ser a chave para alguma coisa que pode mudar essa catástrofe que a humanidade causou para ela mesma. Isso não é spoiler, tá? É apenas uma hipótese minha. Primeira coisa que eu preciso avisar para vocês é pra galera que não gosta de ler sinopse de jeito nenhum ou até leia, mas tem medo de tomar spoiler. As duas sinopses desse livro, que é a da contracapa e a da orelha, elas são um pouco diferentes. E eu recomendo que vocês leiam apenas a sinopse da contracapa. Inclusive, foi ela que eu falei aqui. A da orelha não tem spoiler, tá? Nenhuma delas tem. Mas eu acho que para quem se incomoda com detalhes demais, quem quer entrar nessa história com mínimos de detalhes possíveis, mas tendo uma ideia do que vai acontecer, a que tá na contracapa é melhor. Outra coisa que eu preciso avisar pra vocês é que esse livro vai ter um salto temporal grande. Dito isso, eu acho que dá pra vocês entenderem sobre o que é a história sem correr o risco de tomarem um spoiler. Eu sempre tive muita vontade de ler esse livro desde que ele foi publicado. Até que ano passado, em 2019, eu finalmente consegui pegar ele para poder ler, investir um tempo aí, né, porque é uma longa jornada. Mas quando eu comecei a ler, eu tava com muito medo de que esse livro não fosse atender as minhas expectativas, que ele não fosse ser tudo aquilo que eu tava esperando que ele fosse, sabe? E a leitura dele me mostrou, assim, que ele não só superou as minhas expectativas, como ele foi ainda mais, assim. Ele foi o melhor livro que eu li ano passado e ele se tornou um dos meus livros favoritos da vida. Mas eu vou falar aqui a mesma coisa que a Tamiris fala para a série Outlander. Esse é um livro longo, ele tem 815 páginas e ele é lento em alguns momentos. Então, essa é uma jornada que, se você não se importa com esses personagens, você muito dificilmente vai conseguir passar por ela inteira, sabe? Mas eu recomendo que você tente chegar até o final dessa jornada, porque esse é um livro que, por mais que ele tenha os seus momentos mais parados, quando as coisas começam a acontecer de fato, ele vai tendo reviravolta atrás de reviravolta. Eu terminei de ler A Passagem na última maratona literária 24 horas que eu fiz. E quem assistiu o vlog, eu vou deixar ele nos cards, depois vocês assistam lá, podem ficar tranquilos que eu falo lá sem spoilers, tá? Viu que a cada update que eu vinha fazer no vlog, né, quantas páginas eu tinha lido, eu tinha uma teoria diferente e eu tava ficando cada vez mais aflita
do que ia acontecer nessa história. Eu gosto muito desse tipo de livro que tem experimentos científicos que dão errado, porque eu acho que eles conseguem mostrar muito bem o quanto que a arrogância ela é perigosa. Mas eu confesso que ao mesmo tempo esses livros têm um lado que pra mim é muito assustador. Eu gosto muito dessa mistura de ficção científica com terror, né? Aquele tipo de livro que não é uma coisa nem outra, mas o terror de A Passagem, ele não é aquele terror que te dá medo. Ele é um terror que ele te deixa absolutamente tenso. O ambiente aqui é completamente inóspito, esse vírus se espalhou, matando grande parte da população, e os que não foram mortos e foram infectados por esse vírus se transformaram em vampiros. O autor não utiliza esse termo vampiros, tá? Mas são vampiros, gente. Sensibilidade à luz, regeneração, é vampiro. Super força, vamos chamar aqui de vampiro para vocês conseguirem entender. Os sobreviventes, eles vivem numa situação muito extrema e eles não sabem se aquele pequeno grupo ali que sobrou, porque sempre é um grupo muito pequeno, é o único que restou, porque eles não têm mais contato, então eles não sabem se eles estão sozinhos nessa situação ou não. Tudo isso deixa a gente muito tensa, e eu fiquei muito tensa durante a leitura desse livro. Em alguns momentos eu tava tão nervosa com o que estava acontecendo, assim, tão tensa com as coisas que o autor estava contando, que eu precisava parar a leitura um pouco e ir ler outra coisa, porque eu realmente não estava conseguindo continuar. A isso normalmente se seguiam partes em que eu não conseguia parar de ler, porque eu ficava literalmente desesperada para saber o que ia acontecer. A protagonista da história é a Amy, mas vários outros personagens vão cruzar o caminho dela ao longo do livro. E o autor vai se preocupar em contar a história de cada um deles. E ele faz isso de uma forma tão bem feita que a gente se importa com cada um desses personagens, mesmo que a história deles tenha sido contada em um parágrafo. Então é quase como que esse livro tivesse poucos personagens secundários, sabe? Eu interpreto isso como cada um desses personagens, e quando vocês lerem, vocês vão entender de quais especificamente eu tô falando, sendo como que se fosse um guia para a jornada da Amy, porque cada um deles traz para ela uma coisa que vai talvez mudar ela, ensinar ela para essa jornada dela. E aí, como jornada aqui, eu tô falando dos outros dois livros também que eu não li. Como eu disse, estou cheia de teorias. Eu gostei muito da escrita do autor, apesar dela ser um pouco arrastada em alguns momentos, o suspense e as reviravoltas da história foram o suficientes para prender a minha atenção. O autor alterna momentos mais parados com momentos mais eletrizantes, cheios de reviravoltas, e isso funcionou muito bem pra mim. Gente, eu estou derretendo, mas enfim, vamos lá. Mas eu acho que esse não é um livro que funcione muito bem para todo mundo. Se você está começando a ler ficção científica agora, ou mesmo terror, acho que não é uma boa ideia você começar por A Passagem. Leia livros só de ficção científica primeiro, que tenham experimentos. Leiam livros só de terror. E aí você começa a ler livros que mesclam os dois. Jurassic Park, eu acho que faz isso muito bem. Então é uma boa dica para você ler antes desse livro aqui. Para aí sim você investir num livro denso dessa forma, com essa quantidade de personagens, com essa quantidade de reviravoltas, para você mesmo prestar atenção. Esse eu acho que é um tipo de livro que você precisa ter uma certa bagagem para poder ler. Enquanto eu tava lendo esse livro, eu descobri muitos fãs de A Passagem, o que eu achei muito legal, porque por mais que eu conhecesse esse livro já há bastante tempo, tivesse interessada nele há bastante tempo, eu não via muita gente falando sobre ele, então isso é um aspecto muito legal. Acho que por isso vocês ficaram tão empolgados para saber o que eu achei. Eu adorei esse livro, ele entregou acho que até mais do que eu estava esperando em livros desse tipo. Eu já tô ansiosa para ler a continuação, que é Os 12, porque a última frase de A Passagem, assim, me deixou muito, muito, mas muito ansiosa pra continuação. Eu só não peguei, eu terminei no final do ano passado, né? Foi um dos melhores livros de 2019. Só não peguei em seguida porque eu precisava dar prioridade pra outras coisas, porque senão eu com certeza teria feito isso. Alguns anos atrás começaram uma conversa de que A Passagem ia virar filme. Logo em seguida desistiram e falaram que iam adaptar pra uma série, o que eu acho que funcionaria melhor, inclusive. Só que aí a série foi produzida pela Fox e foi cancelada após a primeira temporada.
A Fox, ela não costuma fazer boas adaptações, pelo menos a maioria das que eu assisti que foram feitas pela Fox, eu não gostei muito. Eles atribuíram esse cancelamento, segundo alguns sites que eu vi, à baixa audiência que a série teve. O que eu acho que pode ter acontecido é, ou não leram o livro antes de adaptar e não adaptaram da forma como deveriam, então nem os próprios fãs gostaram, que dirá quem nunca leu o livro, ou o que pode ter acontecido é, a compra da Fox pela Disney devia estar perto de se concretizar. Foi mais ou menos nessa época que a série foi cancelada. Então eu acho que isso também acabou contribuindo pro cancelamento da série. E assim, gente, agora a passagem pertence à Disney, porque a Disney comprou a Fox. Só que assim, o Disney Plus, que é um dos serviços de streaming da Disney, a Disney parece que também é dona do Hulu, ele é mais family friendly, pelo que eu vi o pessoal falando que não ia ter séries para maiores de 18 e tal. Eu acho que a passagem não se encaixaria nesse padrãozinho Disney. Eles teriam que mudar muitas coisas na história pra se encaixar aí nisso que eles estão querendo pra história. Então assim, eu acho que ou a Disney faz de repente uma série pro Hulu, ou a gente vai ter que torcer para que outra empresa se interesse, compre e faça uma adaptação pra série, porque eu acho que funcionaria melhor pra série. Filme, um livro desse tamanho, eu acho que ou ele ia ter que ter 3 horas, ou iam ter que cortar muitos detalhes, ou dividir em 2. Eu acho que primeiro filme, geralmente, eles não dividem em 2 dessa forma, então pra filme eu acho que realmente ficaria complicado de adaptar uma história complexa como essa. Dever de casa, vai todo mundo pedir a Netflix pra comprar os direitos de passagem e fazer uma série. Eu fiquei muito curiosa pra assistir essa série, mesmo após o cancelamento. Muitos de vocês, inclusive, me perguntaram se eu já assisti, mas eu lembro que na época eu vi comentários de que ela ia sair na Netflix e nunca apareceu na Netflix e, enfim. Tem algum serviço de streaming, algum canal de TV a cabo, de repente, porque eu tô realmente muito interessada, eu tô curiosa pra ver se pelo menos essa primeira temporada fez jus ao livro. Bom, pessoal, é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem já leu a passagem, me conta aqui nos comentários o que você achou. Se você se interessou por esse livro e quiser comprar, compra na loja da sua preferência, utilizando um dos links que estão no box de informação, comprando qualquer livro, utilizando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos. Vocês ajudam a financiar o canal com uma parcelinha da sua compra, sem pagar nada a mais no valor do livro por isso. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação, se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha esse vídeo para os seus amigos. Não deixe de passar lá no blog e de seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, porque eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.